Voltamos com o segundo bloco da nossa conversa com o secretário de Segurança aqui de Jacareí, o Rafael Júlio. E aí, Rafael, como é que deu a sua entrada para a política, né? Você foi candidato a vereador 3 vezes, mas quem foi a pessoa que te chamou? Como é que você deu isso? A primeira palavra que eu usaria para esse chamado é revolta. Eu estava bem revoltado com o que eu via na condição municipal na época. E isso começou a mexer comigo. Eu comecei a assistir TV Câmara. É mesmo? Comecei a assistir TV Câmara para entender algumas coisas. Comecei a acompanhar as sessões de Câmara. Chegava do serviço toda quarta-feira e pegava parte da sessão. E aí eu ficava mais revoltado ainda. Isso você está falando que ano mais 2014. 2014. Assim, eu nunca tinha pensado em entrar para política. Não tenho parente, não tenho ninguém que pudesse me motivar a fazer isso, né? Enfim, e foi mais mesmo um sentimento de poxa, será que não dá para fazer diferente isso aqui? Né? Será que é só isso mesmo? Será que são só esses que vão estar ali fazendo isso? E eu ficava muito revoltado. Eu via a sessão de Câmara e até hoje eu fico revoltado, mas é uma observação pessoal minha em algumas questões. E com base nisso eu falei, eu vou me envolver e vou tentar ver o que eu posso fazer para contribuir de alguma forma. E aí eu fiz uma página no Facebook, nem tinha ainda essas páginas aí que são... eu tinha meu perfil e tinha aquela página. E eu me recordo que na época estava tendo um campeonato, não sei se foi 14 ou 13 ou 12, enfim. A revolta bateu ali no máximo em 2014. Sim. Mas eu fiz um post assim, quem disse que dinheiro não voa? Porque eu lembro que na época Jacareí precisava avançar em questões do esporte e estava bancando um campeonato de balonismo aqui. Na época eu me recordo do valor de R$200 mil, né, há 10, 12 anos atrás, é um valor razoavelmente alto. E estava bancando algo desse tipo para que a Confederação Paulista de Balonismo viesse fazer Jacareí como uma das etapas do campeonato. E eu pus uma foto dos balões bonitos aqui na cidade, escrevi, quem disse que dinheiro não voa? Aí regacei o que eu achava que ia gastar. Aí, depois um dia eu tô passando na rua do Correio, vi uma seta saindo, uma seta na placa proibido virar, um pare para os outros, numa saída um outro pare, daí eu falei, mas se o cara cair aqui, ele não sai, não entra, a sinalização tudo errado. Tirei umas fotos e postei. Alguém sabe como é que resolve isso aqui? Eu lembro que o Arildo era vereador. O pessoal dele começou a me chamar, um monte de gente me chamando. Gente, só arrumar, tá tudo bem. E aí numa dessas assim, só foram 2 que eu postei e comecei a partilhar coisas que eu achava que era interessante. Falei, não vou ficar aqui pontando o dedo. Vou começar a colocar coisas que eu acho que é interessante. E aí o PL, eles, depois que eu fiquei sabendo, eles já me conheciam pela rede social. Eles me chamaram através do Edinho, que ia ser candidato em 2016. 2016, isso era prefeito, né? Isso era 2014, 2015, quando a gente iniciou a conversa. Cheguei a conversar também com a Ana Abreu, que é uma querida, também gosto muito dela. E só que na época até o PSB tinha um deputado que era da Canção Nova, o Flavinho. E aí eu achava que ele talvez poderia ser um caminho. Não tinha essa polarização ainda, né? Muito assim clara. E aí, só que eu acabei agradecendo a Ana Abreu na época, foi até um momento que a gente se conheceu, e me filiei ao PL, onde haveria a possibilidade de eu ser candidato a vereador ali no pleito de 2016. E foi quando realmente eu fui candidato. Na época eu gastei, se eu não me engano, R$400 na minha campanha, e faltou 129 votos para ser eleito, fiquei como primeiro suplente. Teve 1.293 votos. 1.293 votos. E o Abner e o Paulinho foram eleitos no grupo. Na minha distância do Abner foi 129 votos. E para o grupo, se eu não me engano, faltou 204 votos para dar a terceira cadeira. E assim, eu trabalhava na GM, eu já tinha avisado a minha supervisão que eu ia ser candidato a vereador, não saí de férias, fiz a campanha normalmente, acordava 4 horas da manhã, ia para a fábrica, trabalhava normal, chegava, pegava meu carro e ia fazer campanha. No outro dia da eleição, na segunda-feira posterior, acordei 4 horas da manhã e fui trabalhar. Normalmente chegou lá, foi uma festa, todo mundo quase que deu, Rafa. E se dá certo, o que você faz? Eu falei, só vou saber se der certo.
Só que aí, passado umas 2, 3 semanas, eu recebi um telefonema do Isaías, me chamando para compor a Secretaria de Mobilidade Urbana na época, que ele ia criar, ia chamar um Edinho para ser secretário, e ele queria que o adjunto fosse engenheiro, que eu sou engenheiro de formação, o Edinho advogado, né? E aí foi quando eu iniciei aí a vida, de uma certa forma, na missão na vida pública aí, em 2017, fevereiro de 2017. Mas essa campanha sua 2016, quando você fala que ia ser candidato e tal, como é que foi você fazer campanha a primeira vez? Que é eu não sei, para pedir voto a primeira vez, eu acho que é meio difícil, né? E você teve mais de 1.200 votos, né? O que acontece? Eu sempre fui muito ativo na igreja, coordenando jovem, pregando em retiro. Então, de uma certa forma, eu tinha aí bastante gente que me conhecia nesse sentido aí de missão da igreja. E a minha proposta sempre foi a mesma e ainda não mudou, que era representar aquelas pessoas dentro do poder público, seja lá onde eu estivesse fazendo o que Deus quisesse que eu fizesse. E assim, eu não tinha nem noção, Rodrigo, de possibilidades. É aquela frase, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Eu não tinha noção que... eu sabia que eu precisava de 2.000 votos, mas eu não sabia que para ter 1.293 votos, eu tinha que fazer o que eu fiz e olha como foi. Então, nesse sentido, foi mais um anseio de justiça, de querer realmente contribuir com aquilo que me revoltava e boca a boca. Ia nas pessoas que eu conhecia, pedia para que elas multiplicassem, ia transferindo essa responsabilidade entre os amigos até que a gente chegou nesse resultado em 2016. Aí em 2020, você foi candidato de novo e teve 1.042 votos. Só que daí você foi convidado para ser secretário de segurança, né, aqui em Jacareí. Foi, Aí em 2020 tive um pouco menos, teve pandemia, eu não consegui fazer exatamente como eu gostaria, mas mesmo assim fui primeiro suplente, né? Continuei sendo primeiro suplente, com uma diferença muito maior do que... E aí nessa, o Isaías me ligou e me disse assim, olha, você quer ser vereador ou quer ser secretário? Basicamente isso, assim, ele sempre foi muito querido. E devo muito a minha vida pública, tenho gratidão às decisões que ele teve em me convidar. Eu disse, eu quero ser vereador. Eu já tentei em 16 quase, em 20, agora é porque eu vou chamar a Juliana para ser secretária. E aí vai subir o primeiro suplente. Eu falei, ótimo, maravilha então. Você não quer ser secretário? Estou precisando de secretário. Eu falei, Isaías, eu te agradeço, mas eu quero ser vereador. Aí, isso foi numa segunda. Numa quarta-feira eu recebi um telefonema, a gente marcou de almoçar, e aí os nossos deputados, o Márcio e o André, junto com o Edinho, falou, Rafa, o Isaías quer você ser secretário, e a gente tem uma possibilidade de mais um espaço no governo, e é só você que tem essa possibilidade. É você que pode ser secretário. Mais ninguém, ele vai abrir essa porta. Eu falei, beleza então, já que é pelo grupo, eu vou conduzir. Então eu imaginei que ia ser secretário de infra, enfim, porque eu sou engenheiro de produção, não sei. Pode ter qualquer outra coisa. Mobilidade, Edinho. Não estava definido ainda a secretaria. Você só falou que você ia ser secretário, não sabia do quê. Aí eu perguntei, mas secretário de quê? De segurança. Aí eu falei, cara, não tenho condição, nunca peguei numa arma, não sei o que é isso. Eu venho de setor privado, eu sou engenheiro de formação. Não, vai lá e trabalha. Eu falei, beleza. E aí, tá bom, aceitei. Hoje até a gente conversa com os guardas, né? Muitos ficaram em desespero na época, né? Putz, quem que esse menino da igreja, tá vindo do trânsito, disseram para eles que eles iam carregar cone, que, enfim, aterrorizaram eles, né? Talvez não era tanta mentira assim, né, de algumas coisas. Só eles sabem o que eles passam comigo. Mas daí vim em 2021 e aí eu tenho uma forma de pensar, assim, eu acho que se eu não sei uma coisa, eu preciso buscar conhecimento. E aí eu fui buscar. Fui fazer minha especialização, fui fazer curso de instrutor de armamento e tiro, fui entender a realidade de uma atividade policial, que a Secretaria de Segurança não é só atividade policial em si. É a gestão da guarda. Na época tinha Defesa Civil, que agora está sob a tutela do vice-prefeito, mas ainda continua PROCON, posturas, COI, tiro de guerra, junta militar, corpo de bombeiro. Não é só polícia, né? Fora que a polícia não está sobre a minha responsabilidade, mas eu tenho que fazer toda uma ação de integração. E aí fui realmente para o diálogo e para as formações, e de fato desde 2021
Aí me afastei em 24 para a eleição e retornei no começo de 25. Essa é uma decisão que você teve lá em 2020, 2021, que você não se arrepende, olhando para trás hoje? Não me arrependo, até porque, assim, acredito muito que Deus, ele conduz a minha vida da forma com que eu permito e peço. E se você me contasse em 2021 que nós chegaríamos em 2026 com o conhecimento que eu tenho na área, com os resultados que Jacareí... É claro que a gente busca resultados melhores, não é o suficiente que a gente quer. Mas a gente, por exemplo, agora Jacareí, dentro do site, né, dentro da organização do ranking de competitividade municipais, Jacareí está em 23ª cidade mais segura do Brasil. A gente que foi criado aqui em Jacareí em 2014, não vai tão longe, Jacareí era a cidade mais violenta do estado de São Paulo para o jovem. Aí algumas pessoas falam, é porque você não sai na rua. Não, eu saio, sei. Então a gente pode até mudar. Dentro das mais violentas, nós somos a mais segura. Porque é utopia dizer que a gente tem a segurança dos sonhos. Mas dentro da perspectiva do que hoje o crime tem de estatística, a gente está nesse ranking de 23ª cidade mais segura do Brasil, a 7ª do Sudeste, a 5ª do Estado e a 1ª do Vale. E isso tudo não é um trabalho meu, é um trabalho de quem está lá na ponta, da polícia, da guarda. Mas a gente tem um pouquinho ali, né, um temperinho ali de solicitações e gestão. E aí em 2024 você teve 2.400 votos, redondo ali, né? Redondo, 2.400 votos. Foi eleito vereador. Quinto mais votado. Quinto mais votado. Daí o que aconteceu? Enfim, às vezes parece até contraditório, né? Mas aquela questão da missão, né? Do ser missionário e continuar aquilo que de fato a gente precisa terminar. Então em 2021, quando eu recebi o convite, a gente fez um trabalho efetivo aí que eu acredito muito que foi o que me levou ao sucesso de 2024 na eleição. Os frutos que a gente plantou nesses anos foi o que eu acredito que tenha me ajudado a chegar nos 2.400 votos. Passou a eleição, o Celso é meu amigo de infância, a gente foi criado... minha avó morava de frente com a casa dele. Então minha mãe precisava trabalhar, eu ficava o dia inteiro com a minha avó, então a gente brincava, eu, o irmão dele, minha prima, né, a molecada da rua. E o Celso me chamou e falou, Rafa, eu gostaria que você voltasse para a Secretaria de Segurança. Isso na semana que domingo eleição, na quarta-feira. Eu disse, muito obrigado, mas eu não quero. Isso não é segredo, ele sabe. Ele falou, cara, mas eu preciso. Aí eu falei para ele, não, valeu, obrigado, você é vereador. Aí passou uma semana, ele me ligou, preciso te refazer o convite, vamos com a gente, eu preciso, tal, a gente precisa dar andamento nos projetos, tal. Não, obrigado, não quero. Eu contei, ele me chamou 13 vezes. Na 14ª vez que ele me chamou, ele falou, vai ser a última vez. Aí eu disse pra ele, não, beleza, eu não quero. De novo, 14 vezes. Isso era na sexta-feira. Ele ia anunciar os secretários na quarta-feira. Aí, isso era na quinta para sexta-feira, ele ia anunciar na quarta-feira. E eu já estava certo que eu viria para cá. Aí, na segunda-feira, eu recebi um telefonema do Márcio Alvino. Rafa, você plantou um monte de coisa legal, você fez todo o projeto do COI, o COI vai ser reinaugurado agora, você repaginou a guarda, você criou o Romu, criou o GOC, você ampliou, melhorou as estatísticas, criou a atividade delegada, ficou apontando um monte de coisa na minha gestão. E com certeza eu não posso falar, mas o Celso deve ter ligado para ele e falou assim, olha, liga pro Rafael, porque é a única opção. Eu já tentei tudo e eu não consigo, ver se você consegue. E a informação que eu tenho é que ele já tinha até chamado outra pessoa. E aí eu falei assim, aí eu falei pro Márcio, falei, Márcio, eu não posso, primeiro porque eu já disse não 14 vezes. E dessas 14 vezes o Celso foi muito solícito, muito gentil, e eu expliquei para ele que eu não podia. E agora eu já tenho informação que ele já chamou outra pessoa, então... Né? Ele falou, não sei se ele chamou, mas ele vai te chamar de novo. Eu falei, tá, beleza, mas eu não... Tá, beleza, isso era segunda-feira de manhã. O Celso me ligou, eu olhei o telefone e não atendi. Eu não tive coragem. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele assim, você me ligou? Umas 2 horas depois. Ele falou, liguei, vai em tal lugar assim amanhã, de manhã que eu preciso falar com você. Era terça-feira, ele ia anunciar na quarta. Falei, beleza, comprei pão de queijo, comprei um suco de laranja e encontrei com ele nessa reunião. Aí lá ele me pontou algumas coisas e eu neguei de novo. Nossa, bem. Olha pra você ver. Aí ele falou, o seguinte, durante o dia você me fala, tal. Aí eu fui para São Paulo, ia prestar consultoria
pra uma franquia de turismo. E aí eu fui para São Paulo para essa reunião. Aí na volta, eu passei na minha mãe. Falei pra minha mãe, o que a senhora acha? Minha mãe, não. Ganhou uma pressão alta aí, você, né, se dedicou tanto, sua saúde não ficou tão boa nesses últimos anos. Vai ver sua vida mais tranquila. Você não dorme quando chove por causa da defesa civil. Você quando não chove, você não dorme porque todo mundo reclamando de barulho, você tem que resolver. Não, eu falei com a minha esposa, não, pelo amor de Deus, não aceita. Aí nessa eu fui na minha mãe pegou o terço, rezou, levantou e disse assim, ó, Deus vai falar no seu coração. Ela terminou de falar, o Celso me ligou, e aí eu falei, pode contar comigo. Eu tô resumindo, mas basicamente foi isso. E aí foi aquela correria para atualizar a apresentação e aí aceitei. E também não se arrepende, né? Porque eu acho que assim, a gente teve em 2 outras legislaturas a Patrícia Giuliani, que foi eleita e saiu para ser secretária, e a Juliana do Alibe também saiu para ser secretária. As 2 não foram reeleitas depois. Você não teme isso para 2028, por exemplo, se você quiser ser candidato de novo? Essa pergunta é tão legal porque o que acontece? Tem uma frase de um estadista, eu diria, né, americano, que ele diz que o político pensa na próxima eleição, o estadista pensa na próxima geração. Eu não me considero um político de fato, assim, não pejorativo, sabe? Eu me considero alguém que é missionário na vida pública e que precisa se dedicar em prol de uma cidade melhor, principalmente Jacareí, onde eu cresci e nasci e fiz questão que meus filhos nascessem. Eu lembro quando a obstetra da minha esposa sugeriu a possibilidade deles nascerem em São José, senão eles vão nascer em Jacareí. Eu não temo isso, não porque eu sou vaidoso a ponto de dizer não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Não, porque eu não sei nem se Deus vai permitir ou vai querer que eu seja candidato em 2028. Aquelas pessoas que votaram em mim, os 2.400 pessoas que acreditaram que teria o Rafael como vereador, não tem só o Rafael como um vereador licenciado, mas tem o Rafael como um secretário de segurança que também contribui com o município de uma maneira efetiva, ali tomando decisões e buscando política pública no que diz respeito a fazer com que a cidade esteja um pouco melhor no que diz respeito à segurança pública. Eu, como secretário, eu elaboro projetos que entrego na mão do prefeito e ele lança aqui para a Câmara. Um deles esse ano a gente vai fazer uma renovação grande no Código de Posturas, uma lei importante para o município. Quando secretário, a gente conseguiu reformular parte do Estatuto da Guarda. Então, citando 2 projetos de lei que a gente estudou e construiu em conjunto com o prefeito na época, que vão mudar a realidade das pessoas. Então, como vereador, eu sei que eu tenho a minha missão aqui ainda a cumprir durante um período, que eu tenho que voltar para cá, e eu sempre digo para as pessoas, contem comigo, não só como o vereador licenciado, mas como o próprio secretário que tem amigos vereadores aqui e que quando eu preciso de algum auxílio, alguma coisa, a gente aciona o pessoal para um projeto de lei ou igual tem uma ONG de projeto de vira-lata, se não me engano, a ONG. Eles precisavam de serem reconhecidos, né? Ter reconhecimento de utilidade pública. Utilidade pública. Então eu chamei o Daniel, falei, Daniel, você não consegue ajudá-los? O Dani prontamente construiu o projeto. Então a gente está ali para ajudar de todas as formas, sendo na segurança ou não. Mas tem essa missão que ainda precisa vir cumprir. Tá certo, a gente vai então para mais um intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.